Ó Senhor Jesus. Mais uma vez, né, estamos aqui para glorificarmos o nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos continuar com Colossenses, agora capítulo 4, versículo do 2 ao 6. Amém? Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, e para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Senhor Jesus, Senhor, nos dá sabedoria, Senhor. Senhor, para podermos saber como responder, Senhor, a cada pessoa, Senhor, a cada pessoa que precisa de Ti. Senhor Jesus, Senhor, também esta noite vem nos perdoar. Senhor, vem aspergir Teu sangue sobre nós. Senhor, nos tornar limpos e puros. Senhor, para podermos falar por Ti, para que possamos também ouvir a Tua voz. Senhor Jesus, Senhor, vem ser com a boca de quem fala, Senhor. Senhor, vem ser com o ouvido de quem ouve. Senhor, necessitamos de Ti, Senhor. Senhor, a todo momento, Senhor, a todo instante. Senhor, nós confessamos nossa incapacidade. Senhor, somos incapazes de qualquer coisa. Senhor, também veja, Senhor, esse início de semana. Senhor, vai adiante, Senhor. Senhor Jesus, dos nossos trabalhos, Senhor, de nossa família, Senhor, em nossas casas, Senhor, na rua. Senhor, vai sempre adiante de nós. Senhor, nos guiando, Senhor, porque nós necessitamos de Ti. Senhor, somos falhos e fracos. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Nós sabemos, né, que esse mundo, ele é guiado, né, governado, vamos dizer assim, pelos perversos. As pessoas, o mundo, ele é ainda do maligno, né, e os incrédulos, né, e as pessoas ainda governam, vamos dizer assim, né, esse mundo, porque esse mundo jaz no maligno, né, e nós, né, estamos, né, no meio dessas pessoas, né, e nós, como cristãos, devemos a todo tempo estar dando testemunho, né, da vida de Deus em nós. O Senhor, ele nos chamou, né, para o reino do seu Filho, né? E hoje nós podemos dar esse testemunho. Não porque nós somos alguma coisa, mas porque temos alguém em nosso espírito. O Espírito de Deus hoje está mesclado com o nosso espírito e nós podemos hoje dar testemunho no meio de uma geração corrupta, né? Senhor Jesus. E devemos dar esse testemunho em todas as áreas da nossa vida, né? Em todos os lugares, não apenas em uns determinados lugares, né? Ou somente no local de reunião, nas igrejas, né? Como assim se fala, mas em todos os lugares. E a gente vê isso, né, quando Paulo começa no capítulo 3 de Colossenses, quando ele diz assim, 3:1, diz assim: portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, né, buscai as coisas lá do alto. E nós conhecemos tanto esse versículo, né? Então, obrigado, meu irmão, Deus abençoe. Então, nós devemos buscar, né, as coisas lá do alto. Não somente buscar, mas ele diz também, né, no versículo 2, pensar, né? Pensar nas coisas lá do alto. Então, devemos buscar e pensar, estar todo o tempo ligado, né, a esse Deus, né, a esse reino, né? Devemos estar todo o tempo estando indo de encontro ao nosso Deus, né? Senhor Jesus. E isso ele fala do versículo 1 ao 4, do 5 ao 11, né? O versículo 5 ao 11, ele vem nos mostrar na questão de nós devemos, vamos dizer, dizimar, né? A nossa natureza terrena, né? O velho homem, nós temos que nos afastar. Ele usa até o termo de despir, né? E revestir do novo homem. Então nós temos que
está sendo despido do velho homem e revestido do novo homem, né? E matando, né, o velho homem e fazendo com que esse novo homem ele seja vivificado, né, dentro de nós. No capítulo 3 ainda, do versículo 12 ao 17, ele vem nos mostrar o lado prático, né? Aliás, o lado espiritual, né? Que ele diz assim, o versículo 12, né? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Aí, versículo 13, suportais uns aos outros, perdoai mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, né? Então ele vem falando essa questão mais espiritual. Versículo 16, né? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos mutuamente, aconselhai-vos mutuamente. E em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão nos vossos corações. Então ele vem falando do versículo 12 ao versículo 17, o lado mais espiritual, né? Daquele que nós temos que fazer, que temos que estar ligado ao nosso Deus, né? Que é justamente esse pensar e buscar as coisas lá do alto. E se despir do velho homem e nos revestirmos do novo homem. E quando a gente chega aqui no versículo 18, né, ao 20, ao 1 do 4, né? Ele vem falando ao lado mais prático, né, Senhor Jesus, do âmbito assim pessoal, né? O âmbito coletivo, o âmbito familiar e também o âmbito que é o profissional, né, em nossos trabalhos. Né, quando ele diz, no versículo 18, ele diz, esposas, sede submissa aos vossos maridos. Né? Aí vem falando 19, aos maridos, né? Maridos, amai as vossas esposas. Né? Por um lado, as esposas têm que ser submissas, por outro lado, os esposos, né, têm que amar, né? E esse amor, como o irmão falou, acho que foi semana passada, né? Que não é um amor comum, mas é amar como Cristo amou, que a si mesmo se entregou por ela. Senhor Jesus. Versículo 20, ele fala para os filhos, né? Filhos, em tudo, obedecei aos vossos pais. O 21 vem falando para os pais, pais, não irritei os vossos filhos. Né? Versículo 22, ele vem falar para os servos, né? Hoje, no caso, os assalariados, né? Para cima dos trabalhadores, né? Servos, obedecei em tudo os vossos senhores. Segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Senhor Jesus. E no capítulo 4, né, o versículo 1, ele vai falar também para os senhores, né, aqueles que têm alguém sobre a sua tutela, né, que trabalha para ele. Ele diz assim, senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certo de que também vós tendes Senhor no céu. Então aqui ele vem falando em todo esse aspecto, né? Em toda a área, né? As áreas, né? Que nós vivemos, né? O pessoal, o coletivo, familiar e profissional. Então ele vem nos mostrar que aquela questão que a gente vai ver também, né? Que nós somos cordeiros no meio de lobos. É assim que o Senhor fala, que vai nos enviar, né? E a todo tempo a gente está no meio desses lobos, né? E a gente tem que, uma coisa aqui Paulo vai falar agora, né? É justamente isso. Né? Se nós percebemos os lobos, né? A gente está todo tempo fazendo o quê? Orando, né? Estaríamos em oração. E essa é a nossa, vamos dizer assim, função, né? Orar a todo tempo. Aqui ele vem falar o versículo 2 do 4, ele diz logo assim, né? Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Então, a arma que nós temos contra esse mundo, né? É justamente a oração. Nós temos que estar orando, temos que estar pensando nas coisas lá do alto, buscando as coisas lá do alto, né? Estando em conexão, em contato com o nosso Deus, né? Senhor Jesus. Não somente com relação a isso que eu falei, né, mas principalmente com relação a pregarmos a palavra de Deus. Né? Quando nós estamos no mundo, né, no meio desses lobos, né, nós temos que também pregar, né, falar desse Cristo, para que eles possam também um dia ser ovelhas, né? Senhor Jesus.
Ó Senhor Jesus. Nesse sentido também, né, a gente, como diz no versículo 5, ele diz assim: portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Então, esses lobos, eles precisam também de Cristo, né? As pessoas necessitam de Deus, né? E nós somos aqueles, né, que devemos levar Cristo às pessoas, né? Nos dias aí, em algumas mensagens, a gente falou na questão de que nós somos um reino de sacerdotes. Então, esses sacerdotes são aqueles que levam Deus às pessoas, né? E que trazem as pessoas como um rei, né? Até Deus, né? Então, nós temos essas duas funções, né? Como rei, levar a autoridade de Deus para as pessoas. E como sacerdote, trazer as pessoas para adorarem a Deus, né? Senhor Jesus, temos essas duas funções. Então, ele diz aqui, né? Portai-vos com sabedoria para os que são de fora, né? Senhor Jesus, devemos cuidar não só também dos irmãos, mas também das pessoas que ainda não conhecem ao Senhor, né? Senhor Jesus, fortalecer a igreja, né? E também as pessoas. Lá em Atos, capítulo 2, versículo 42 ao 47, diz assim: perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida de que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, os irmãos, ele tinha essa ligação com Deus, né, logo no início da igreja, né, tão grande que os irmãos viviam entre si só tendo reunião, e dia a dia o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos, né? As pessoas iam sendo salvas e só com o testemunho dos irmãos. E se a gente vê logo no início, ele fala na questão de que eles perseveravam unânimes em oração, né? Então devemos todo o tempo estar orando, né? Senhor Jesus, nós somos de outro reino, né? Do reino de Deus, mas ainda estamos aqui. Então precisamos estar, né, com os pés aqui, né? Claro, mas com a cabeça, né? Com os pensamentos, pensando e buscando o reino de Deus, né? Pensando lá no alto. Senhor Jesus. Então aqui ele vem falar justamente isso, né? Que a gente, o versículo 2, né, de Colossenses: pensai perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Versículo 3: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Senhor Jesus. Então, como eu tinha falado, a questão de a gente, nós devemos orar, né, orar por nós, orarmos pela igreja, orarmos pelo nosso trabalho, pela nossa família, orarmos por tudo. E principalmente, como Paulo diz aqui, né, orarmos também pela palavra, né, pela palavra que é falada na igreja, pela palavra que nós vamos levar até as pessoas, pelas oportunidades, para o Senhor nos dar a oportunidade, e também para quando o Senhor nos der essa oportunidade, a gente também falar, né? Senhor, me faz falar. Então devemos a todo tempo estar orando, né? Senhor Jesus, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e o 2, 1 Timóteo 1, não, 2, 1 Timóteo 2, o 1 e o 2. É, 2, 1.
Senhor Jesus. Senhor Jesus. É, Senhor Jesus. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Né? Precisamos orar por todos, né? Versículo 2. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, em toda piedade e respeito. Então nós devemos orar por todos. Né? E aqui ele ressalta a questão do rei, ou seja, daquele que é investido de autoridade. Precisamos orar pelas nossas autoridades, né? Porque eles são constituídos por Deus. Acha-se que são homens, né, através de voto, através de alguma coisa, Deus o sabe, que colocam o homem lá, aquela autoridade, né? Mas pode até ser, mas foi permitido por Deus. Então aquela pessoa está lá porque Deus permitiu. Então precisamos orar por todos, né? Inclusive pelo rei, né? Aquele que é investido de autoridade. Precisamos orar, né? Orar por todos os homens, pelo rei e também, principalmente, pela igreja, por cada santo. Senhor Jesus. Em Atos capítulo 6, versículo 1 ao 4, Maria. O pessoal estava com dificuldade, né? Diz assim, né? Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, os irmãos estavam com dificuldade na distribuição para algumas pessoas, e os irmãos, ao outros, né, estavam reclamando, né, que não estava chegando lá. Então, os irmãos escolheram 7 pessoas para ficar nessa função, enquanto que os apóstolos estavam dedicados à oração e ao ministério da palavra. Então, a oração é primordial. A oração nas nossas vidas é como o oxigênio, né, para o nosso corpo. Né? Precisamos da oração. Precisamos estar orando a todo tempo. Né? Senhor Jesus. Né? E ele fala nessa questão da oração e do ministério da palavra. Então também precisamos estar falando, né? Senhor Jesus. Se a gente vê lá em Colossenses, né, que fala no corpo, né, ele diz assim que o corpo, se o mão disser isso, né, se o pé disser aquilo, se o ouvido disser aquilo outro, então quando ele está falando do corpo, se a gente perceber todas as partes do corpo, como a mão, o ouvido, ou qual parte que ele fale lá, ele diz que está falando. Ele diz assim, se a mão disser, ou se o ouvido disser, né, então a parte do corpo de Cristo fala. Então nós precisamos também falar. Né? Quando eu digo falar, não bom seria, né, se todos os irmãos, ou a maioria, falassem nas reuniões. Mas o melhor ainda é falarmos de Cristo para as pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Né? Precisamos falar. Né? E para falar, precisamos orar. Né? Senhor Jesus, a todo tempo orar. Né? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Né? Porque a oração, ela é o lado, vamos dizer assim, espiritual. E a palavra, quando a gente fala, é o lado prático. Né? Quando a gente expressa Cristo. Né? Quando a gente leva paz para as pessoas. Né? A gente leva amor para as pessoas através do nosso gesto, da nossa fala. Né? É o lado prático. Senhor Jesus. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, 1 ao 3 também, Maria. 2 Tessalonicenses.
Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. E para que sejam livres os homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Então, bota o versículo primeiro, Maria. Ele diz quase parecido com esse daqui, né? Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada. Precisamos orar por aqueles irmãos que pregam. Voltando a dizer, não é pregar aqui, pregar lá fora, né? Pregar levando a palavra de Deus para as pessoas. E nós mesmos precisamos ser esses que pregam, esses que levam a palavra do Senhor. Senhor Jesus, precisamos propagar, né, a palavra do Senhor. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Romanos, capítulo 12, versículo 12. Devemos não só orar, mas persistir na oração. Romanos 12, 12. Senhor Jesus. Diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverando. Precisamos perseverar na oração. Tem relatos, né, de alguns irmãos que oram pelos filhos, né? 10 anos, 20 anos, 15 anos. Mas o Senhor é fiel, né? Então, com relação a isso e com relação às outras coisas, na questão da oração, precisamos ser perseverantes. Viu, Adriana? Perseverante. Precisamos ser perseverantes orando a todo tempo e para qualquer coisa, para mais simples, né, que a gente ache, né, que para fazer, nós precisamos orar. E é interessante perceber que as coisas mais simples, né, que a gente faz com mais, vamos dizer, comum, né, mais comum para nós, é mais difícil a gente orar. Mas precisamos orar para isso também. Eu costumo sempre falar para os irmãos na questão de que quando a gente viaja, né, a gente sempre ora quando viaja. Mas quando está aqui em Sapé, a gente nunca ora. Quando está no carro aqui em Sapé, a gente nunca ora. Só ora quando vai viajar, né? Claro que numa pista é mais assim, perigoso, né? Por causa da rapidez e a questão de quantidade de carro. Mas devemos orar a todo instante e em todas as coisas. Não só no perigo, né? Mas devemos orar, né? Senhor Jesus, eu lembrei disso agora, vou orar agora. Devemos orar, né? Quando sair também na cidade, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Como eu falei, a questão da oração é o oxigênio. Temos que dar esse oxigênio na nossa vida espiritual, né? Orando, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E esse versículo é lá em Tessalonicenses, né? 1 Tessalonicenses 5, ele diz: orai sem cessar. Né? Então, bota aí, Maria, 1 Tessalonicenses 5, 17. Senhor Jesus. Orai sem cessar. É um versículo tão pequeno. Mas temos que fazer isso. Orar sem cessar. E a gente sempre fala, né, alguns irmãos, né? E eu também creio nisso. Uma maneira da gente estar orando sem cessar invocando o nome do Senhor, né? Chamando esse Senhor para dentro de nós. E claro também, né? Orando, colocando, se possível, né? A situação que está ao nosso redor, a gente colocar: Senhor, veja isso, veja aquilo, né? Veja, veja. Colocar diante do Senhor, não só para pedir, né? Mas também devemos agradecer. Devemos estar orando ao Senhor a todo tempo, né? Orai sem cessar. Senhor Jesus. E como eu disse, né, no início, o Senhor nos colocou no meio de lobos. Isso está em Mateus, capítulo 10, versículo 16, Maria. E nessa situação de cordeiros no meio de lobo, né, precisamos orar. Se nessa figura que o Senhor fez, né, e cordeiros e lobos, se a gente perceber um cordeiro estivesse de fato no meio de lobos lá, ele estaria com medo tremendo, né? E só por causa desse motivo ele estaria orando.
É, né, Paulo? Ele diz assim: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Prudentes, temos que ser prudentes, né? Senhor Jesus. E como ovelhas, né, no meio de lobo, de fato nós temos que orar. Está todo o tempo orando ao Senhor. Senhor, veja esse lobo. Senhor, faça com que esse lobo se torne também uma ovelha, né? Senhor Jesus, para que a gente possa orar junto. Senhor Jesus. E devemos ser prudentes como a serpente e simples como as pombas. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Versículo 5 de Colossenses. Diz assim: portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Né? Então, era aquilo que eu estava falando, né? Se nós estamos no meio de lobos, né? E a gente, nesse meio desse lobo, a gente tem que ser prudentes, né? Como a serpente, né? E nos portarmos com sabedoria, né? E o Senhor já está em nós, né? Lá o Salomão diz, né, que o princípio de saber é aquele que busca o Senhor, né? Então, nós já temos a sabedoria em nós, temos o Senhor em nós. Então, temos que ser prudentes, né? E nos portarmos com essa sabedoria para podermos aproveitar as oportunidades. Falarmos de Cristo para as pessoas, para que eles possam receber a vida de Deus, né? Senhor Jesus. E ele diz assim, para os que são de fora, né? Aqueles que ainda não têm a vida de Deus. E essa questão também, também tem a questão do testemunho, né? Quando você se porta com sabedoria para os que estão de fora, você tem que dar um testemunho. Não porque você é um bonzinho, uma pessoa boazinha, né? Mas porque você tem Cristo dentro de você, né? E esse Cristo, ele tem que ser expressado, né? Temos que levar Cristo a todas as pessoas. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11 ao 13, mano, diz assim: mas agora eu vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, foi impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldicente, ou beberrão, ou roubador, como esse, nem ainda com mais. Pois com que direito haveria eu de julgar o de fora, né? Como é que você vai julgar alguém de fora se você mesmo tem pessoas e você mesmo está fazendo tudo aquilo? Não, voltando, Maria. Não julgais vós os de dentro, né? O 13 agora, Maria. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. Né? Então, nós devemos dar bom exemplo aos que são de fora. Não é que a gente vai se associar a eles, né? Mas nós temos que dar um exemplo. Nós temos que ser aqueles que mostram que agora está revestido, né, com um novo homem, revestido de Cristo, né? Senhor Jesus. 1 Timóteo, versículo 3, capítulo 3, versículo 7. Vem nos falar a questão ele fala primeiro dos diáconos, né, dos bispos, e depois fala dos diáconos. Eu peguei só esse versículo e já diz tudo. Diz assim: pelo contrário, é necessário que ele, né, o presbítero, o diácono, né, tenha um bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então, nós temos que ter esse testemunho, repito, não para sermos bonzinhos ou porque nós somos alguma coisa, mas porque Cristo está em nós. Precisamos representar esse Cristo que está em nós, né? Precisamos expressar, né? Colocar ele e tirarmos, sairmos de cena, né? E colocarmos o Senhor. O Senhor que, como Paulo diz, né? Cristo vive em mim. Então devemos deixar esse Cristo viver em nós, Senhor Jesus. E por fim, versículo 6, ele diz assim: a vossa palavra seja agradável, temperada com sal, para saberes como responder a cada um. Então, essa questão da nossa palavra ser agradável, né, e temperada com sal, né? Se você pega uma comida, né, e coloca sal demais,
né? Então vai estragar a comida. Mas se você coloca, ele diz assim, temperado, ou seja, na medida certa, então aquela comida vai ficar agradável. Divânia está fazendo agora os bolos, né? Colocando sal, porque antigamente, e eu acho que tem pessoas ainda que não colocam. Coloca só o açúcar, aquela coisa toda e não coloca sal. Então o bolo ele não fica tão legal, né? Mas se você coloca menos açúcar e coloca um pouquinho de sal, né? Tô dando uma receita agora para os irmãos, né? O bolo vai ter agora menos sal, menos açúcar e o sal ele vai realçar o do sal, né? Senhor Jesus, então temos que ter essa palavra agradável, né? Temperada com sal, ou seja, na medida certa. E essa questão do sal é antes e agora, né? Eu acho que só a questão do salário que não é mais. Mas antes eles tinham, e hoje, né? Usa-se o sal para quê? Para tempero, né? E antes eles usavam para salário. Eles pagavam o saldo, né? Por isso se chama saldo e salário, né? Dos soldados com sal. Eles pagavam, eles recebiam o dinheiro com sal. Então o sal era também para tempero, para salário, para receber o dinheiro. Antisséptico, né? Hoje também a gente coloca para proteger, né? Alguns ferimentos, né? Para conservar o alimento também serve, até hoje também. E, por fim, para a pavimentação, como diz lá em Mateus 5, 13, Maria. Diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser sem sabor, né, insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Então o sal ele é bom, né, mas na medida certa. E se ele tiver sem sabor, ele vai servir, também serve, né? Interessante, também serve, mas vai servir só para ser pisado pelos homens, que era como pavimentação. Ele é colocado como uma areia ou como coisa lá para as pessoas pisarem, né? Então o sal ele tem essa função. E quando Paulo fala aqui, ele diz assim, temperada, ou seja, na medida certa. Nós temos que ter essa medida certa, temos que ter a graça, né? Falarmos com a graça de Deus para podermos falar com essa palavra temperada com sal, ou seja, na medida certa, nem de mais e nem de menos. Então precisamos orar pelas pessoas, orar pelos irmãos, orar por tudo, né? Em tudo, né? Devemos orar. A todo tempo devemos estar orando, Senhor Jesus. E aqui nesse finalzinho do 6, quando ele diz assim, ó, temperada com sal, né? Diz assim, para saberes como deveis responder a cada um. Então, um erro que nós cometemos, né, às vezes, é achar que cada pessoa ou todas as pessoas vai ouvir a palavra de Deus do mesmo jeito. Se você fala para um, então para outro você fala do mesmo jeito, para outro do mesmo jeito. Eu não estou recriminando, né? Mas tem aqueles irmãos, e eu também faço isso, fazia, né? Não fiz mais, não achei nem mais. Aqui eu acho que aqui não tem para vender. Aqueles, uns folhetozinhos, né? Que o pessoal, os irmãos dão. Então aqueles folhetinhos são todos iguais para todas as pessoas diferentes. Então nós devemos saber responder a cada um individualmente. Devemos pregar para as pessoas individualmente, mas não igual a todo mundo. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, eles vêm dizer algo parecido com isso, diz assim, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, nós temos que estar preparados para respondermos a cada um, né, de maneira diferente. As pessoas não são iguais, né? As pessoas são diferentes, nós somos diferentes. Né? Como tem aquele ditado, né? Cada cabeça é um mundo, e de fato há. Então precisamos responder, né, e orar ao Senhor para podermos, né, responder àquele que nos pedir razão a esperar. Né? E como diz aqui, né, para saberdes como deveis responder a cada um. Né? Então devemos saber responder, e só tem um jeito de a gente
aprender ou sabermos responder? Estando orando ao Senhor. Devemos a todo tempo orar, né? Em todo instante, a todo momento. Senhor Jesus. Jesus Cristo é o Senhor.